Então você está me dizendo que a sociedade é patriarcal e que eu, por ser mulher, sou oprimida pelos homens. Bom, eu não estou dizendo isso, mas com toda certeza vou dizer para vocês deixarem o like, principalmente ajuda muito. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, tá? Nós vamos retornar aí com o argumento dessa moça, que é um argumento muito bem feito. Eu já vi o vídeo, vou transmitir aqui para vocês, tá? E ela trata de cada um dos detalhezinhos que muitas vezes os detratores, aqueles que são contrários a um conceito de que não existe essa coisa de patriarcado, que na verdade isso é muito mais uma invenção, uma ideia, né, retirada de alguns contextos, sim, que tenha uma realidade do passado e etc., mas justamente para criar um sentimento no feminino, né, de disputa, né, uma ideia de que é necessário entrar nessa briga, nessa questão toda. Afinal de contas, isso é interessante para muitos grupos, para muitas pessoas e até mesmo para elas, né, que elas têm muito essa ideia, né, de um sentimento muito mais macro, né, uma ideia de que nós somos mulheres e precisamos nos unir e etc e tal, né, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né, que é o feminino, ele tem muito dessa diferenciação, né, de que por mais que elas no micro, na ideia ali dos mais próximos, elas não têm essa visão tão clara, porém, do ponto de vista aí geral, aquela coisa do as mulheres como um todo, aí sim elas são mais unidas, digamos assim, tá? Mas vamos ver o vídeo dessa moça na íntegra que tem muitas argumentações interessantes. Como que a sociedade pode ser patriarcal, dominada pelos homens, sendo que literalmente quem sofre na sociedade basicamente é o homem? Como assim, Fernanda? Como os homens sofrem na sociedade, nós mulheres somos minorias e somos oprimidas. Ai, pequeno gafanhoto. E se eu te falar que mais de 91% dos homicídios são sofridos por homens? Que 82% da população que mora nas ruas são compostas por homens? Que 79% das pessoas que tiram suas próprias vidas são homens? Você vai me dizer que tudo isso é porque o homem odeia a mulher e oprime a mulher na sociedade? Tá, mas basicamente quem mata o homem é o homem mesmo? Exatamente, se o homem odiasse tanto assim a mulher, você não acha que o homem estaria matando a mulher e não outro homem? Esse é um detalhe que eu achei que ela matou a pau aí. Foi muito bem, porque esse é um dos argumentos que eu mais escuto, né? Ah, mas são os homens que criam as guerras, são os homens que isso, são os homens que aquilo, né? Então elas tiram muito da sua responsabilidade, mas também esquecem de que se houvesse tanto essa fúria, né? Essa ideia de que, nossa, precisamos acabar com o feminino, né? Esses números seriam muito maiores, essa diferença não seria pelo menos tão distante assim como é. Primeiro, né? Principalmente na sociedade brasileira, que a maior parte desses números que ela apresentou envolviam o Brasil, as mulheres são maioria. Tá? Então, já tem um primeiro detalhe aí, né? Minimamente 90 e tantos por cento, 80 e tantos, enfim, vários números que ela citou aí, não seriam tão assim, discrepantes, tá? No mínimo, teria que estar ali, sei lá, 60, 40, alguma coisa assim, para esse argumento ter alguma validade, né? Mas a real é que o masculino, ele muito mais cuida, trata, né, entende que o feminino não pode ser afetado, alguma coisa assim, eles tiram o feminino dessa jogada, né, dessa guerra, né, dessa briga, e eles se degladiam entre si, tá? E, obviamente, o homem, principalmente o homem comum, o homem invisível, esse homem ele está ali no meio dessa briga, no meio dessa situação, que muitas das vezes ele não tem poder nenhum, não tem chance nenhuma, e é sim o maior ali alvo das ações ruins da nossa sociedade como um todo, né? Então a gente pode apontar que o feminino ele tem sim muitos problemas, principalmente quando a gente envolve uma parte mais ali sexual, né? Se é que vocês entendem, né? Ela acaba sendo mais alvo nesses sentidos, nesse tipo de interações e problemas relacionados ao tema, mas é pouco provável que no restante de todos os outros problemas da sociedade que o feminino não seja muito mais protegido do que um problema. Então, você repara que a sociedade como um todo sempre olha muito para os problemas femininos e esquece completamente, né, dos homens, né, e das frustrações, das situações masculinas. Tanto que é por isso que muito desse conteúdo existe, conteúdos como o meu.
tá? Para ser uma espécie de voz, ou pelo menos de espaço, para que nós, homens comuns, podemos falar a respeito dos nossos problemas, que são muitos, que são vários e que são totalmente negligenciados por todos, né? Não por essa moça que está fazendo essa argumentação muito interessante aí, como eu disse para vocês, né? Outra coisa também, ela citou essa questão, né, dos homens e tal, mas é muito importante, né, a compreensão de que toda vez que o feminino, principalmente aquelas de movimento, né, falam a respeito dos homens, elas estão falando de uma fatia minúscula, pequenininha, tá? Esses são os caras que elas entendem como alvo de fato das suas lamentações, das suas questões, né, como se todos os homens fizessem parte dessa fatia pequena de caras que estão ali no poder, que estão no controle e por aí vai, né? Então, isso também é muito debatido aqui no canal, né? Eu sempre falo dessa questão do homem invisível e do tal homem que o feminino enxerga, que tem tudo a ver com a hipergamia, que com outros fatores também. Mas vamos continuar com a argumentação dela aí. Tão oprimidas que existem leis que são específicas para mulheres e não existe nenhuma lei específica para o homem. Literalmente, pelo fato de um homem matar uma mulher e isso se enquadrar como feminicídio, ele vai ter um aumento de pena. Enquanto se essa mesma mulher matar esse homem, ela vai pegar uma pena muito menor. Mas é justamente... Isso não é justiça, com toda certeza, né? Uma coisa é eu querer penas maiores. Eu acho que o Brasil ele é um país conhecido por não penalizar corretamente, né? Por dar penas muito pequenas em comparação ao tamanho do crime, né? Então, assim, o aumento da pena para o cara que faz isso, eu não vejo um problema. Porém, o problema é quando isso se torna injusto de fato, né? Ao invés de ter tido um aumento generalizado das penas, né? Para todos, não. Criou-se um conceito, uma ideia, né, que, como eu disse, que representa, pelos números aí, né, uma fatia muito menor em comparação aos homicídios totais, né, que está ali na faixa dos 90 e tanto por cento na parte masculina, né, e que, como eu disse, né, são totalmente deixados de lado. E com toda certeza, né, se não há um grande problema do ponto de vista de esposas, de parceiras, né, de mulheres aí, né, indo contra a vida de homens, que seja, então, que crie-se uma ideia de um conceito igualitário, então, para que essas poucas, né, teoricamente, mulheres que fazem esses atos também sofram punições severas, né? Mas infelizmente não há justiça, não há equilíbrio, não há ideia de igualdade. Esse negócio de igualdade claramente já caiu por terra, né? porque as mulheres sofrem mais na sociedade. Como que a gente sofre mais na sociedade, sendo que nos índices de mortalidade, literalmente, as mulheres estão lá embaixo? Mulheres vivem mais do que os homens. As mulheres se aposentam antes do que os homens. As mulheres começam a trabalhar depois do que os homens. E você acredita que ainda existe uma lei específica somente para mulheres, onde somente mulheres vítimas de agressão doméstica podem recorrer a cirurgias reparadoras? Ou seja, se uma mulher apanha do seu marido em casa, um adendo, isso é extremamente errado, não estou apoiando um homem que faz isso. Acho que sim, ele deveria ser preso e torturado, mas enfim, somente essa mulher que for vítima, ela pode ter uma cirurgia reparadora. Aí se chega uma mulher louca, esfaqueia o marido no rosto, ele não vai ter direito à cirurgia reparadora. Vocês acham isso realmente justo? Obviamente que não é, como eu estava dizendo. Se os números masculinos nessa área, né, são tão pequenos assim, por que não incluí-los nessas leis, né? Por que não colocá-los ali? O Estado não vai perder nada com isso, pela lógica do próprio, né, dos próprios governantes, aí, dos criadores de leis e etc, né? Afinal de contas, quase nunca acontece com o homem, né? Pelo menos pelo que eles falam, né? Pois então, coloque isso. Qual o problema? Né? Qual o problema de criar essa igualdade? Né? A real é que, né, o que se tem mesmo é politicagem, aquele conceito, como eu disse, de explorar o feminino na ideia de que, olha só como a gente está fazendo por vocês, olha como a gente está cuidando de vocês, vote em mim, hein? Eu sou o político de vocês. Né? Então isso é um conceito bem claro, bem óbvio, como eu falei, que explora muito da característica feminina que o homem não tem essa mesma ideia. Né? São poucos, mesmo aqui entre nós, poucos que vão para um conceito de tentar ajudar todos os homens como um todo. Você geralmente quer colaborar, quer ajudar a sua tribo, né? O seu clã, os seus amigos, os seus parças. Né? Então o homem ele tem muito mais esse conceito. A união masculina ela é mais concentrada, ela é muito mais micro. E como consequência, além do fato dos homens serem minoria, né, e de não terem essa visão geral, eles acabam sendo relegados
por todos esses tipos de leis e etc. aí citadas por ela, né? Que é um detalhe que ela não vai falar no vídeo, que por isso que eu quero adicionar como uma observação minha, tá certo? Mas sim, nós mulheres somos a maioria da população. Somos mais de 51%. Se a gente quer fazer a mudança por nós mesmas, nós conseguimos. Mas a sua simples vitimização e tentativa de recrutamento de meninas para o feminismo não soluciona nada. E se as mulheres quisessem ocupar os mesmos cargos, os mesmos lugares do que os homens, nós conseguiríamos. Inclusive, existem várias mulheres que estão em ramos que são majoritariamente masculinos. E não há problema nenhum nisso. Você tentar fazer aquela mulher ser tão diminuída na cabeça dela, ela pensar que ela é tão insignificante a ponto de ela ficar dependente do seu movimento. Perfeito final, né? É um vídeo perfeito. Eu acho que eu não tiro nada do que essa moça falou de verdade, tá? Tanto na questão de que realmente querem rebaixar o feminino para esse sentimento ser aflorado, isso é uma coisa óbvia, né? Todo movimento que busca, né, muito dessa ideia vai querer incutir em você um sentimento de inveja, um sentimento de frustração, seja por N fatores. Os ricos que estão no poder, ou isso, aquilo, outro. Todos esses movimentos buscam essa ideia para te inferiorizar. Uma coisa é certa. Obviamente, no nosso mundo, na nossa sociedade, não serão nem todos os homens, nem todas as mulheres que terão acesso. Você pode batalhar, você pode lutar, você pode buscar a meritocracia que for. Você não necessariamente vai chegar no topo, você não necessariamente vai conseguir sucesso. Isso é fato. O sucesso não é para todos. Mas aí é que está o ponto. Você compreender isso e entender que você não deve ter um sentimento de inveja, mas sim de tentar buscar essa melhora, porque não adianta você falar que não vai, pode ser que não aconteça, então por isso eu vou ficar com raivinha no canto. Não, você tem que ter ação, você tem que agir. O feminino ele já não quer ter responsabilidade naturalmente. Então se você incute essa ideia nelas de que a culpa é dos outros, de que a culpa é do patriarcado, que é da sociedade, que é dos ricos, seja o que for, ela vai comprar. Tá? Essa moça, pelo visto, não comprou, está aí fazendo a sua argumentação. Eu acho que quando tem que dar crédito sim, tá? Então, nesse caso, né, dou os parabéns pelo vídeo dela e peço aí o seu like, a sua inscrição para esse vídeo aqui também, para que ele possa ser compartilhado, para que mais pessoas possam ter acesso a essa argumentação muito bem feita que ela fez, né, com meus adendos aqui, com as minhas observações, né, junto. Fechou? Então é isso, cowboys. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, se tiver interesse em divulgar seu produto e serviço ou agendar uma consultoria, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Tamo junto e até a próxima.